Alô galera, tudo bem com vocês? Passando para mais um pequeno vídeo, missionário João Batista, mais uma catequese, bora. Vamos convidar aí mais um irmão para nós trabalharmos juntos, catequizando nós católicos uns aos outros, né? Mostrando a verdade do Evangelho, dando tiroteio de Bíblia, que não mata, mas traz a vida, com as nossas duas Bíblias, Bíblia Matos Soares da Eclésia e a Bíblia Ave Maria, e também a Bíblia Sisto Clementina. Olha, vamos entender um pouco mais sobre a nossa doutrina. Muitas vezes eu coloco vídeos no canal, toda vez que eu falo em referência a santos, vem um irmão engraçadinho, um cavalinho, e vai sempre colocar: não, nós só temos um mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 5, capítulo 2, verso 5. É sempre assim. Mas a gente que tem paciência, a gente já chegou muito inscrito no canal, né? Graças a Deus, vamos compartilhar e aumentando. Nós levar a verdadeira fé católica para uma grande parte dos católicos, né? A gente sabe que as heresias se espalham como as doenças hoje, né? Em todo canto a gente vê enfermos. E a gente muitas vezes passa até por certas mazelas, mas temos que trabalhar sempre, pedindo a Deus a graça de perseverar. A intercessão do nosso querido Pio de Petrecina, meu pequeno João Pedro. Vamos meditar a palavra de Deus, essa palavra mediador, para que você entenda o que significa de fato na Bíblia, né? Olha, quando a gente fala dessa palavra, essa primeira passagem, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, né? Cristo é o único mediador, é de salvação. Eu vou para Hebreus aqui, no Evangelho, no livro de Hebreus, mostrar para vocês, simplificar essa questão. Olha, capítulo 8 de Hebreus, verso 6, para mostrar que é a mediação de salvação, mas não de graças. A mediação de graça, Cristo deu à Virgem Maria, e ela encheu os seus filhos, os santos, né? Que é o corpo místico de Cristo. Mas vamos meditar. Olha, vai ser Bíblia com força. Olha, você escute bem. Tem versículos novos nessa projeto que eu fiz, nesse estudo. Não é o de sempre, mas tem mais versículos. Fica aí, persevere na fé. Não caia com a sua fé por nada. Vamos caminhando em Nossa Senhora de Anguera intercedendo, para que nós chegamos juntos ao reino de Deus. Preste atenção, verso 6, capítulo 8 de Hebreus. Mas agora aquele alcançou tanto melhor ministério, quanto é mediador ainda de melhor testamento, a qual está estabelecida em melhores promessas. Aqui a Bíblia Sisto Clementina, falando sobre a questão da mediação, ligando o Velho e o Novo Testamento. Cristo, aquele que mediou, aquele que trouxe a salvação, né? Agora no capítulo 9, verso 15, a gente vamos entender um pouco melhor. A Bíblia Matos Soares Clementina, Sisto Clementina, ela coloca a questão testamento, né? A questão do novo e do velho. Verso 15, capítulo 9. Escutem. Olha, é por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a expiação daqueles prevaricações que havia debaixo do primeiro testamento, recebam a promessa da herança eterna os que têm sido chamados. Cristo, ele fez essa mediação. O Velho Testamento não conseguiu fazer isso, só Cristo. Mas agora nós vamos, Bíblia Sisto Clementina, para vocês verem a Bíblia, a relíquia. Vamos entender agora com a Bíblia da Eclésia. Vamos entender, vamos prestar atenção. Por que São Paulo falou: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Por quê? Por que São Paulo não falou: oi, irmãos cavalinhos, sejais imitadores de Cristo e não de mim?
porque São Paulo mostrando assim o seu exemplo, e essa é a primeira intercessão dos santos nessa mediação. A primeira intercessão do santo é essa. É o exemplo de como viveu e praticou a sua fé. A primeira intercessão é essa. Mas São Paulo deixou bem claro, seja, os meus imitadores, imitando São Paulo, estavam imitando Cristo, eu estava fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade do Pai, está na salvação. Mas de uma maneira teológica, a gente temos como mostrar que os santos podem interceder de uma maneira prática também, não só com seus exemplos, mas em oração. Né? Antes dos irmãos cavaleiros vier com perturbação, estou dormindo. Olha, preste atenção. Não vá cair do cavalo com essa sua história de ter dormido, não, viu? Preste atenção. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Perdão, capítulo 6 de Apocalipse, do livro do Apocalipse, versos do 9 ao 10, deixa bem claro que os santos não estão dormindo. Por favor, não faça isso não. Não se mate de vergonha não. Você que é protestante, você que é católico, abre o olho, que esses caras enganam demais com esse negócio de Bíblia de Eclesiastes 9, que ninguém sabe depois que morre. Olha, saia disso. Olha, Mateus 27, verso 57, fala que as almas dos profetas, né, os profetas ressuscitaram, abriram seus sepulcros, mas os irmãos cavalinhos temem me dizer isto. Preste atenção que em Hebreus, no capítulo 12, versículo 23, fala de Deus, juiz universal das almas dos justos que chegaram à perfeição, não é que vão chegar, chegaram. Para esse negócio de ter dormindo aí, não ter moído, né? Olha, vamos prestar atenção. Essa aqui é a apologética da intercessão, mas eu tenho que explicar que os santos não estão dormindo dentro desse corpo místico de Cristo, né? Para a gente entender um pouco mais essa questão. Vamos ver na Bíblia da Eclésia, no capítulo 12, para nós começarmos a compreendermos. Vamos entender um pouco essa questão também em Efésio. Eu vou te dar um direcionamento legal aqui para vocês entenderem. Eu vou pegar aqui para a Bíblia Sisto Clemente, que é a Bíblia da Eclésia, né? Para a gente ver a Bíblia capa vermelha. Olha, vamos entender um pouco, porque imagina vocês como começa a questão da intercessão de uma maneira teológica. Agora isso aqui é teológico, isso aqui é para quem estuda Bíblia, isso aqui é para quem quer aprender. Olha, Cristo tem um corpo. Capítulo 1, verso 18 de Colossenses. Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Cristo é a cabeça, Cristo manda, Cristo ordena. E ele ligou as coisas do alto com as da terra. Efésios capítulo 1, versículo do 9 ao 10. Efésios, do 9 ao 10. Olha como está escrito. Tornando-nos conhecidos o ministério da sua vontade, que segundo o seu beneplácito tinha desde há muito estabelecido consigo mesmo, para o realizar na plenitude dos tempos, reuniu em Cristo todas as coisas, assim do céu como da terra. Cristo uniu. Se Cristo uniu e os profetas ressuscitaram, e em Apocalipse 6, do capítulo 6, versículo do 9 ao 10, fala que as almas estavam falando abaixo do trono de Deus. Não se pode ter outra opção a não ser a intercessão dos santos. Olha, a Bíblia boa para você. Eu recomendo para você também adquirir essa Bíblia da Matos Soares Clementina, da Eclésia, perdão. Bíblia Matos Soares da Eclésia. Agora vamos para a Bíblia Ave Maria, para nós selarmos e entendermos mais essa questão. Olha, Cristo uniu, Efésios 1, do verso 9 ao 10, uniu as coisas do alto com as da terra. E dentro dessa união tem o corpo místico de Cristo. Colossenses 1,18, Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. A igreja permanece peregrina. A igreja também ela está triunfante, ela é purgante, ela está no purgatório. Mas isso é assunto para outro tema, a questão do purgatório. Mas ela tem essas três dimensões, a igreja. Ela também é peregrina.
Mas a intercessão dos santos, ela acontece também lá do alto, dentro do corpo místico de Cristo. Os santos veem por Cristo, que é a cabeça. E ali acontece a intercessão por os méritos de Cristo e a fidelidade do santo, que a gente pede a intercessão, no meu caso aqui, São Pio, e o seu testemunho. Preste atenção, Bíblia Ave Maria, capítulo 12 das cartas, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, para nós começarmos a meditar essa questão teológica, uma questão maravilhosa. Olha, capítulo 12, verso 8. Verso do 8 ao 12. Preste atenção como está. Olha o tanto de dons que Cristo deixou para ter essa intercessão. Tanto de dons. Aqui São Paulo está falando dons de pessoas vivas, mas também a gente entende que Cristo ligou. E as pessoas lá no céu falam com Cristo. Portanto, todo milagre que acontece dentro da Santa Igreja é obra de Cristo. Mas Ele deixou seu corpo e Ele quis assim, irmãos cavalinhos. Isso é doutrina, isso é Bíblia. Prestem atenção, abram os olhos. Olha, verso 8 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito, a outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outra a graça de curar doenças. Cristo deu. No mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, outro profecia, outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um é o mesmo Espírito, distribui todos esses dons, repartindo cada um como lhe apraz. Preste atenção, como lhe apraz. Olha, o verso 12 e 12, olha, para a gente entender essa ligação das coisas que São Paulo fala em Efésios. Capítulo 1, versículo do 9 ao 10. Olha, verso 12 da primeira carta aos Coríntios. Eu peguei de 8 e eu estou no 12. Olha, porque como o corpo é um todo, essas três dimensões da igreja é um todo. A igreja celeste, a igreja terrestre, a igreja que está no purgatório, né? A militante e a purgante, né? Preste atenção que Cristo é um todo, porque como o corpo é um todo, com muitos membros, todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim é Cristo. Assim é Cristo. Repare o que está lá em Colossenses 1,18. Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Esse corpo, ele tem essas três dimensões. Acontece essa intercessão porque os santos têm o poder de fazer curas e milagres pela graça e pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A maior delas é a Imaculada Conceição, né? A mãe de Deus. E quem duvidar, lê a Bíblia, viu? Abre o olho, lê a Bíblia. Lucas 1, 43. Que graça me vem à minha casa, a mãe do meu Senhor. E não vai duvidar. Se duvidar, é um cavalinho mesmo. É um cavalinho, viu? Aí eu vou ficar bravo. Prestem atenção que eu já mostrei essa questão toda para vocês. Agora eu vou mostrar a questão aqui do indivíduo. Dar um exemplo para vocês como este cara foi sensacional. Eu vou falar para vocês a intercessão do gigante. 2 Reis, capítulo 2, verso do 14 ao 15. Olha, o cara se chama Eliseu e ele fez milagre em vida e morto. Preste atenção. Verso 14 da segunda carta aos Reis. Capítulo 2. Tomou o manto que Elias deixará cair, bateu com ele nas águas, dizendo: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para um e para o outro lado, e Eliseu atravessou. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera defronte deles, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E foram ao encontro, prostraram-se por terra diante dele, diante do profeta. Olha o grande milagre que Eliseu ele fez em vida. Preste atenção na morte. Isso é a prova que os santos intercedem. Não tem como refutar isso aqui, não. É a prova. 13, 21. Não tem como. 13, 20 e 21. Olha, escutem. Verso 20 do capítulo 13 da segunda carta aos Reis.
Olha, pegue a nota, não demoliza a protestante não, pegue a nota, não tem como, aí tem mediador, é de salvação Cristo, mas dentro do seu corpo tem várias mediações de graça, de milagres, que podem nos levar à salvação, indiretamente ou diretamente, né? Cristo, ele é essa direção direto, e os santos, eles pegam nós e levam para Cristo, porque eles estão ativos dentro do corpo de Cristo e veem com os olhos de Cristo. Reparem essa intercessão de Eliseu agora morto. Por que ele intercedeu morto se ele não podia falar? Orar na cabeça de ninguém. Por quê? Porque ele está unido ao mistério de Deus. Olha, Eliseu morreu e foi sepultado. Guerreiros moabitas faziam cada ano excursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerreiros, jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Olha, preste atenção, o morto voltou à vida e pôs-se de pé. Quem é que vai explicar isso, irmãos cavalinhos? Você, protestante, não tem como explicar isso. Eliseu não falou uma palavra com a sua boca, não impôs a mão em ninguém. Mas o morto ressuscitou e quem jogou ele lá também não pediu não, viu? Preste atenção, jogou com medo para não morrer. Sabendo mesmo que ali estava a alçada do grande profeta de Deus. O livro de Eclesiástico, ele nos chama para nós termos esse olhar ativo sobre a questão de Eliseu, né? Eclesiástico 40, Eclesiástico 48. Deixa eu encontrar aqui, minha gente, Eclesiástico 48, que é a prova máxima sobre essa questão. Olha, 48 do 13 ao 16. Do 13 ao 16. Olha, Elias foi então arrebatado em um turbilhão, mas seu espírito permaneceu em Eliseu. Nunca em sua vida teve Eliseu medo de um príncipe. Ninguém o dominou pelo poder. Nada houve que o pudesse vencer. Seu corpo, mesmo depois da morte, fez profecias. Durante a vida fez prodígios, depois da morte fez milagres. Apesar de tudo isso, o povo não fez penitência. E você, protestante, apesar de tudo isso, não fez penitência. Vá se confessar. A penitência é se confessar, viu? E eu vou dar 2 versículos aqui para a questão da mediação. Olha, Jó 33, 23, fala essa questão. Entre 1000 intercessores, entre 1000. Jó está falando aqui. E o Salmo 38, Bíblia Ave Maria, verso 8, fala que o anjo do Senhor, né, o anjo do Senhor vai no contexto geral, tá dizendo, o anjo do Senhor vai me salvar. Salvar como? O grande mistério de Deus. Mas essa questão de mediador aí, pega esses versículos aí, anote, não perca para ninguém não, rapaz. Pega o exemplo de Eliseu aí, versículo por versículo, e mostra ao camaradinho, vive ele feio, e morto feio também, e a palavra milagre, Eclesiástico fecha essa questão. Salve Maria, viva Cristo Rei, Nossa Senhora de Anguera e Santo Padre Pio, e nosso querido João Pedro, rogue por nós.